Boa noite a todos, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção, que assim seja. Meus amigos, primeiro eu peço desculpas pelo avançar da hora, mas mesmo saindo com bastante antecedência, eu acho que véspera de feriado, que não é feriado e muita gente já se movimentando para vir para a linha aqui verde e acabou ficando assim, tá? Então eu peço perdão. Mas hoje o tema é bem interessante, felizes são aqueles que têm os olhos fechados. Como, Karina, ser interessante esse tema? É praticamente dizer que ser cego é bom demais. Vamos entender, primeiro, quando nós examinamos esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8º, felizes os puros de coração ou bem-aventurados os puros de coração, aí eu já dei a dica, né? Bem-aventurados são felizes. Em algumas traduções a gente vai encontrar bem-aventurados, outras traduções a gente vai encontrar felizes. Aqueles que têm os olhos fechados. Poderia dizer, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Parece até uma bem-aventurança. Está lá no capítulo de 5º ao 10º de Mateus, do Evangelho de Mateus. Mas não é. Não foi Jesus que falou, felizes aqueles que têm os olhos fechados. Quem falou isso foi o Cura d'Ars. Cura quer dizer, é um título da igreja. Além de ser um padre, né, um título que a igreja dá, especificamente um cargo, da cidade de Ars, para um senhor que se chamava Vianney. Na verdade, Jean-Baptiste Vianney. E ele nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas interpretações, alguns posicionamentos. E um deles é esse que nós vamos adentrar hoje. Então, lá nas instruções dos Espíritos, do capítulo 8º, como eu disse, bem-aventurados os que têm os olhos fechados, Cura d'Ars Vianney, né? Ele que foi canonizado pelo Papa Pio em 1925. Interessante que ele dá a mensagem que nós vamos adentrar em 1863. Mais tarde, a igreja o canoniza, faz dele um santo. Mas ele já estava lá, registrado com a mensagem dele no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa interpretação é interessante porque numa reunião em 1863 da Sociedade Espírita de Paris, em que com certeza estava presente o nosso querido Allan Kardec, alguns jovens sugeriram que uma jovenzinha que tinha problemas na vista, era cega, não enxergava, ficasse ali com eles, presenciasse a reunião deles e quando terminasse as atividades, eles pudessem evocar algum espírito que fizesse uma cura, melhorasse a situação dela. E assim foi feito. Fizeram a reunião, depois dos trabalhos, trouxeram a jovem. E agora, e quem a gente vai evocar então? Aí lembraram que Cura d'Ars, o espírito Vianney, ele tinha uma presença muito forte na França, porque foi um espírito extremamente caridoso em vida, enquanto encarnado. Inclusive, ele se destacou através das suas obras. A igreja não conseguia reconhecê-lo como uma pessoa em evidência. Afinal de contas, a igreja sempre foi uma instituição política, principalmente, né, nos tempos remotos. E a peculiaridade da atenção que ele devotava aos outros, o carinho aos pobres. Imagine,
um senhor que senta para tricotar casacos para aqueles que passam frio. Eu cheguei a um exemplo extremo mesmo, porque era isso que ele fazia também. Se dedicava aos pobres, ouvia os problemas de todos, inclusive muito famoso o seu confessionário recebia as confissões dos outros, então as pessoas se deslocavam de outras cidades, outros vilarejos, iam para lá, para a cidade de Arnes, só para se confessar com o padre Vianney. Quando lá chegavam, às vezes o equívoco era tão escandaloso e penoso que o padre ficava com pena da pessoa, porque enxergava naquela pessoa a ignorância. Uma vez eu estive aqui e nós falamos sobre isso, sobre o bem e o mal. E nós observamos que muitas coisas que nós interpretamos como mal, na verdade, é fruto da ignorância. E ele percebendo isso, gente, um padre, aquela época, ele percebendo isso, no início dos anos de 1800, ele, quando dava penitência, quais são as penitências quando a gente vai se confessar? Tem algum ex-católico como eu aqui? Eu sou quase espiritólica, porque ainda sei de tudo da Igreja Católica. Ele dava uma penitência, por exemplo, que você teria que rezar 50 Pai Nossos. Só que ele verificava, poxa, mas essa pessoa é tão ignorante. Ela, na verdade, esse equívoco dela, esse pecado, foi por uma questão de desconhecimento mesmo na vida, das leis, né, das leis mosaicas que a gente fala, do Evangelho. Então, ele na pena, sabe o que ele fazia? Você vai rezar 25 Pai Nossos e não 50. Aí ele chegava à noite no quarto dele, antes de dormir, ele fazia mais 25 para você. Olha que bondade! Ele dividia a penitência contigo. Então, que coração, né? A intenção que ia dentro desse coração desse homem. E aí, então, aquela turma ali reunida na Sociedade Espírita junto com Allan Kardec, né? Evocam o mestre querido Cura d'Ars. E ele vai dar sua mensagem. Meus bons amigos, por que me chamastes? Para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e a cure? Um espírito é evocado, ele já está em sintonia com aquelas pessoas ali e já sabe o que está acontecendo. Todos estão chamando porque a menina é cega e eles querem que ela seja auxiliada, não é isso? Por que ele então está perguntando se quer que a cure? Tem uma passagem no Evangelho que um cego, ele se aproxima de Jesus e fala: mestre, mestre. Aí Jesus vira para ele: que queres? Vindo que ele é cego. Só falta o cego falar: não é óbvio não, mestre, eu quero enxergar. Mas qual era a intenção de Jesus quando fazia essas perguntas? Que para nós parece óbvio. Que queres? Queres a cura externa, exterior, para o mundo exterior? Ou queres a salvação para o reino de Deus? Era a proposta de Jesus. Então, ele pergunta: trouxeram essa pobre menina aqui, sofredora, para que eu a cure? Então, não é isso que todo mundo quer? Quando nós chegamos no centro espírita, não é isso que nós procuramos? Nós queremos, se for um problema físico, fazemos um tratamento para uma cirurgia espiritual, para ficar bom logo. Se são problemas emocionais,
A gente quer praticamente que a pessoa que vai nos atender no centro espírita dê uma solução mágica. Fale com os espíritos, leve o meu problema para os espíritos para eles resolverem. É quase isso. Eu falo porque eu cheguei no centro espírita assim. Ignorante, sem saber o que acontecia, achando que se eu relatasse o meu problema, iam levar meu problema para os espíritos e eles iam à noite, enquanto eu dormia, iam resolver. No outro dia eu ia acordar, já ia estar tudo bem melhor. E a gente sabe que o processo é interior de cada um de nós. O máximo que nós podemos fazer através do centro é ajuda através de fluidoterapia, né, com os fluidos, através de passes, orientações, mas cabe a cada um de nós a nossa própria reforma, o buscar das soluções. Ah, que sofrimento, bom Deus! Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Ainda é Curadas falando. Pobre criança, que ore e espere. É uma bênção perder a vista nesse caso, como ele traz aqui. Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Porque nada é permanente. Permanente é só Deus. É a velha frase de Chico Xavier, né? Tudo passa. Isso também passa. Ore e espere. Tem determinadas situações que nós não temos uma solução mágica. Nós temos que trabalhar a resignação. Por que que eu me encontro nessa situação? O que eu tenho a aprender nessa situação? A avançar com este momento. Então, o que queres que eu te faça? O cego que pediu a cura a Jesus disse: Mestre, que me cure, que eu veja. É isso que eu quero que faças. E as curas, quando Jesus realizava as curas, ele sempre falava: vá, a tua fé te curou. Vá e não peques mais. Não cometa mais o mesmo erro. E que conceito seria então o de ver? Ver é só o que eu estou fazendo aqui, olhando para vocês e vocês olhando para mim? É isso? Olha como nossa interpretação a respeito de tudo na nossa vida é limitada. E em alguns momentos, quando eu vou falar em público, eu trago palavras que nós utilizamos no dia a dia, mas de uma forma que nós banalizamos tanto que perdem o significado. E quando eu falo ver, não falo somente enxergar, olhar com os olhos, mas eu posso dizer da minha área mesmo, né? Vi o processo de fulano, analisei o processo da pessoa, não é isso? Ou então, eu vou ali ver Roberto. Eu vou encontrar-me com Roberto, estar com Roberto, né? Vou ver Roberto. Alguém vira para mim e conta um problema, e aí você pode me perdoar? Vou ver. Vou ver. Então esse ver, quando nós vamos analisar, tem vários ângulos. Pode ser aplicado de várias formas. Quando eu falo, então, felizes aqueles que não veem, que estão com os olhos fechados, primeiro eu me pergunto, estão com os olhos fechados para quê? O que é que eles não veem? E o que é bom que não seja visto?
O termo também é usado para estas outras questões e situações da linguagem coloquial, tais como percepção que obtemos de algo, seja com inteligência ou com qualquer um dos sentidos. O reconhecimento com atenção de uma questão analisada, como eu falei do processo, vou ver o processo. O reconhecimento que uma pessoa realiza sobre o estado físico de outro ser. E aí você já foi lá ver fulano, como é que ela está triste e tudo. Ah, eu vi. Eu percebi a tristeza dela, eu senti a tristeza dela. Então a visita que se faz a alguém, a apreciação de um espetáculo. Ah, eu vi o filme, eu vi o teatro. Constatar que algo ou alguém se encontre no lugar indicado ou que se sabe que pode estar. Adiantar-se a um acontecimento futuro e preveni-lo, e como sinônimo de ações tais como considerar, julgar, refletir, entre outras, inúmeras. Ver além da matéria das aparências. Quando então Curadás diz que é vantajoso, aquela pessoa está de olhos fechados, ou seja, a pessoa não está vendo o mundo material em que ela está inserida, quais são as vantagens? Quantas situações nos incitam a gula? Eu mesmo, se olhar uma torta enfeitada, nossa. Se a gente não visse, já não estava assim, salivando. A gente chega para olhar lá no fast food, no shopping, olha aquelas fotos para escolher a comida, não é isso? Aí vê um sanduíche, não vou dizer a marca, né? Desse tamanho, triplo. Aí você, morrendo de fome, eu vou comer aquele, começa até a salivar. Ele pode vir com 2 dedos de altura, mas você agora, quando ele chega, já está com uma fome tão grande que o que vier é lucro. Mas a imagem está ali. Então isso nos desperta o quê? A imagem nos desperta o desejo. Desejo para coisas boas, mas desejos também, principalmente para coisas ruins. Então as ambições desnecessárias, as vaidades descabidas, não é isso? Então ver além da matéria das aparências. Eu costumo dizer que é aquele momento que nós nos atraímos por alguém de uma forma romântica. Tem gente que acredita até em amor à primeira vista, né? Eu só limpando as vistas. Mas ver o que é isso? É amor? Não, é uma atração visual. Aquela pessoa faz os meus critérios de beleza. Quer vá conviver? Aí você vai ver. Que pessoa difícil, que pessoa complicada, que isso aí a beleza toda vai embora. Então, Vianney prossegue na sua mensagem. Eu não sei fazer milagres. Eu, sim, a vontade do bom Deus. Ou seja, quando ele fazia as curas, ele tinha a humildade, ele sabia que quem estava ali agindo através dele era Deus. Todas as curas que obtive e que conheceis, não se atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições voltai sempre os vossos olhos para o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo, que minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma se eleve para vós com a brancura que possuía quando a criastes. Só nesse trecho aqui, Vianney está afirmando o que para nós? Mais importante é a alma do que a matéria. Por quê? Se a matéria está com problema, a origem está na alma. Já deixou isso bem claro para nós. Então, sabemos que todas as nossas enfermidades, elas provêm, a sua origem está no espírito. Aí vem outra análise. Sim, está no espírito.
Mas eu causei isso agora? Eu causei isso antes? Eu pedi para ser assim? Porque a gente fica olhando aí, a pessoa é paraplégica, coitada, com suas limitações. Ah, coitada? E se ela pediu para vir assim? Nós banalizamos muito a forma. Olha, se a gente tivesse de olhos fechados, a gente não estava julgando os outros, não é isso? Mas se estamos com os olhos abertos, aí olhamos, julgamos que os infortúnios dos outros provavelmente foram erros do passado. Aí, aquela menina ali não teve filho, como é o meu caso. Não teve filho porque deve ter feito um aborto em vidas passadas. Será? Quer dizer que a pessoa não tem filho é porque fez aborto na vida passada? É porque tem tanta gente nesse mundo? A pessoa é pobre porque foi rica no passado e hoje então fulano é rico, tá vendo aí, ostentando porque foi pobre no passado. Será? 10% da população mundial é rica. Morre e vira 90%? Não tem como, né? Multiplica-se. Olha a desproporção. Então a gente não pode banalizar dessa forma. Tem vários aspectos aí envolvidos. Então, por que alguns não são curados? Envolve a questão moral, aquilo que eu falei. A pessoa chega no centro, a transformação moral dela vai ajudar na cura. Karina, qualquer tipo de cura? Qualquer tipo de cura. Através da sua mudança moral, você muda seus hábitos. Aquilo que tem sido nocivo sua vida inteira para você, quando você para de fazer, seu organismo começa a reagir. Seu espírito começa a se depurar. Normal. Então, depende de cada um de nós. Uma coisa é querermos para o mundo e outra coisa é querermos para nós mesmos. Quando nós queremos para o espírito, eu falo nós espírito, porque às vezes eu tenho que lembrar em palestra que nós somos espíritos. Que as pessoas falam, eu sei que eu sou espírito, da boca para fora. Então, lembrando, o espírito exige vontade, dedicação. É muito fácil a gente viciar em algo no mundo material. E por que é difícil então deixar o vício? Começa de uma forma material e depois condiciona o quê? O espírito. Fica ligado àquelas sensações. Então você tem que buscar a vontade do seu espírito para superar isso. Porque mesmo curado dessa ou daquela doença, surgem novas doenças. Eu me lembro de Chico, que Chico tinha aquele problema no olho, né? Não enxergava, já estava a altura realmente bem avançada. E lembra de Arigó, que recebia o espírito de Fritz, Dr. Fritz, e fazia as curas, pegava um canivetezinho, enfiava aqui, não sei o que, a catarata já era, ficava boa. Ele mandou uma mensagem para Chico dizendo, olha, Chico, vem aqui que eu te opero com o Dr. Fritz. E você vai ficar bom. Aí Chico, não vou não, porque Emmanuel me falou que se eu ficar bom agora dos meus olhos, eu vou ter que depois, em outra encarnação, ter esse problema novamente. Porque é uma expiação. Olha que interessante. E ele, por vontade própria, não. Se eu tiver que passar por isso, eu prefiro depurar agora. Ele já passei décadas assim. Vou consertar isso agora não. Deixa eu terminar minha expiação tranquilo. Então, também, Jesus, quando saiu de Jerusalém, passou pela Samaria, pela Galileia, uma aldeia, 10 leprosos, que hoje é doença de Hansen,
avistaram Jesus de longe e começaram a gritar, porque não, naquela época os hanseníases, né, os leprosos, não poderiam se aproximar das pessoas, porque mesmo sem tocar as pessoas, só o fato de estar ali convivendo, as pessoas se tornavam impuras por causa da religião deles. Então o que é que acontecia? Desenvolvia a lepra, começavam a aparecer as feridas, isso era evidente, a lepra era uma doença visível, eram banidos da sociedade. Banidos mesmo, por isso tinha vale dos leprosos, vale de não sei o que, pedra não sei o que, monte não sei o que, para ficar, eles eram refugiados lá, exilados da população. E ia uma das pessoas responsáveis para o controle dos leprosos, fazia uma visita de mês em mês para saber se alguém tinha melhorado, tinha se curado, para ter novamente o registro de uma pessoa da sociedade, porque você perdia a sua identidade, você deixava de ser gente por ser um leproso. Era como se você tivesse morrido. Você perdia realmente o registro. E nisso, quando os leprosos veem Jesus de longe, 10 leprosos, mestre, mestre, cura-nos, mestre. Jesus de longe fala, vai se mostrar ao sacerdote. Era o sacerdote que fazia a avaliação. Eles simplesmente se viraram e começaram a andar em direção à aldeia para falar com o sacerdote e perceberam que estavam curados de longe. Não precisa tocar, nem sacudir, nem nada. De longe. Perceberam que estava curado. Um deles virou e foi ao encontro de Jesus, se jogou aos pés de Jesus e começou a agradecer, a chorar, a glorificar a Deus. E Jesus, mas não foram 10 que eu curei? Só esse estrangeiro voltou? Esse samaritano? Eu achei interessante que os exemplos que Jesus sempre dava, ele dava um jeito de puxar para a boa conduta moral, sendo um samaritano, que era o povo mais odiado pelos judeus. Então, como se dissesse assim, aquele que você odeia, aquele que você julga fazer tudo errado, é o que sempre está se conduzindo moralmente de forma correta. Então ele fala, e os outros 9? Os outros 9, depois por literaturas mediúnicas, nós ficamos sabendo através de Amélia Rodrigues e Humberto de Campos, os espíritos, dizendo que esses outros 9, um entrou numa taberna e foi tomar lá os gorós dele, que há muito tempo que ele não bebia. Outro foi para uma casa encontrar uma meretriz. Quer dizer, foram se jogar para os prazeres da vida. Só esse que retornou para agradecer. Você vê como é importante também a gratidão. Só um voltou para agradecer. O resto se perdeu no mundo. E aí, esses autores espirituais dizem que esses 9 voltaram a adoecer depois. Uma das coisas que Chico até falou, Emmanuel falou que se eu me curar agora, eu vou ter que espiar isso em outra encarnação, ou então um outro órgão pode adoecer. Pelo sim, pelo não, deixa quieto. Então, após esta prece que o Curadas fez, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas. E talvez também a cura que temerosamente pedistes como recompensa da vossa abnegação. Como se dissesse, há um momento para essa situação ter fim. Não basta querer. É necessário para o espírito passar por essa situação. De forma abnegados, né? Mas desde que aqui me encontro numa assembleia em que se trata sobretudo de estudar, que eles estavam lá, tinha feito as reuniões deles, eu vos direi que os que estão privados da vista deviam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que era necessário arrancar o vosso olho se ele fosse mau, e que mais valia atirá-lo ao fogo que ser a causa da vossa perdição.
Quantos existem sobre a terra que um dia maldirão nas trevas por terem visto a luz? Oh, sim, como são felizes os que na expiação foram punidos pelos olhos. Seu olho não será causa de escândalo e de queda, e eles podem viver completamente a vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes boa visão. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolvê-los à luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vivem de contemplação e de amor? Então, não pediríeis para ver as imagens menos puras e menos suaves que aquelas que podes entrever na tua cegueira. Interessante. Então, quantas vezes nós nos encontramos em situações e que, se nós não víssemos, não desejaríamos. Ademais, se formos para a cegueira física falando, a pessoa que tem algum dos seus sentidos privados, mas eu sou muito visual, por isso que eu sempre tenho algo para, né, Roberto, para apresentar. A visão torna o ser humano mais humilde. Sabe por quê? Ele não fica acanhado de pedir ajuda. Vocês já perceberam? Alguém chega aqui no centro pela primeira vez, você percebe que é cego, a pessoa tateia você, nunca te viu. Aí você vinha, ela confia, ela pede ajuda. E nós, às vezes, numa situação terrível, precisando de ajuda, a gente fica com vergonha. O que é que a pessoa vai pensar? O que é que vai falar de mim? Eu não quero que ninguém saiba, né? No entanto, não. Aí eu me lembro até daquela passagem no livro Paulo e Estevão, que é a situação de Saulo de Tarso. Saulo, judeu, romano, ia se tornar um sacerdote, estava de olho na vaga de Gamaliel, o seu tutor. Tinha aquela desavença em discussão temática a respeito de religião com Estevão e não quer nem ouvir o conteúdo que Estevão tem para dizer, porque para ele o orgulho já estava ferido só em ter alguém à altura de competir com ele no diálogo, no discurso. E aquilo deixava ele transtornado. Que é isso? Orgulho. Vou perseguir todos esses cristãos, a começar por esse aí, que está se destacando. Não era só a defesa da lei por Saulo de Tarso. Além da defesa da lei, o orgulho falava mais alto. Mas depois que Estevão morre, ele, como Estevão era irmão da noiva de Saulo de Tarso, ele, como é que eu vou casar agora com Abigail se o irmão dela morreu por minha causa? Foi apedrejado por minha causa. E nisso ele toma uma raiva, um ódio monstruoso pelos primeiros cristãos e começa realmente uma perseguição ferrenha. Vai atrás de Ananias, que estava em Damasco. Tinha-se como os cristãos da Casa do Caminho, Pedro, Tiago, todos já tinham sido presos, tinham se espalhado, João, estavam dispersos, agora tinha que correr atrás de Ananias, que estava em Damasco. Ele pega o exército dele e na famosa estrada de Damasco, uma luz bem forte lhe ofusca os olhos, mais forte que o sol, a ponto de assustar os animais, o cavalo dele empinar e ele cair no chão. E quando ele se dá conta
ele só consegue ver o brilho e esse brilho vai tomando forma de um peregrino que ele associa a Jesus. E nesse momento, não é a visão do sentido que fala alto, é a visão do Espírito, do nosso corpo espiritual. Ele percebe Jesus. Porque nós, quando estamos desencarnados, nós não ficamos preocupados em ver com os olhos do perispírito. A gente vê pelo perispírito todo, a gente pressente tudo, a gente tem uma sensibilidade por todo o corpo espiritual. E ele sente que é Jesus e só consegue articular uma pergunta: que queres que eu faça? Só isso. Nesse momento ele já tem Jesus como seu mestre. Um homem orgulhoso, o perseguidor, o algoz, o lobo passa agora a ser um cordeiro. E Jesus fala: entra na cidade, daqui a 3 dias uma pessoa vai lhe curar dos seus olhos. Ele dispensa todo mundo, entra na cidade. 3 dias depois vai uma pessoa para restituir a visão a Saulo. Quem é essa pessoa? Ananias. Olha que coisa, né? Ironia do destino. Então, até a simbologia dessa cegueira de Saulo de Tarso, quando ele passa a enxergar, agora com a visão do Espírito, com a visão do amor, ele se torna Paulo. Oh sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz do que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade, pode tocá-la, ver as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da vossa terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer a alma cair. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Nesses 3 dias que Saulo esteve cego, foram 3 dias olhando para dentro, para si, olhando para si mesmo. E quando a gente vai no maior mandamento que Jesus fala, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, e eis o segundo que é semelhante ao primeiro, amar o próximo como a ti mesmo. Como que você pode dizer que ama a Deus acima de todas as coisas se você ainda não consegue amar o próximo e muito menos a si mesmo? Mas eu amo Deus mesmo assim. Você não consegue amar alguém que você enxerga, que está convivendo com você no seu dia a dia? Você não consegue se amar? Você que todo dia levanta com você, dorme com você, faz tudo com você. Faz tudo de bom, mas faz tudo ruim também. Toma sol demais, bebe demais, come demais, fala demais. Sempre tem alguma coisa que a gente faz demais, né? Que faz mal. Tudo em excesso faz mal, assim como a falta também. Então a gente tem que procurar o equilíbrio. Aí você diz: mas eu amo Deus, Deus, meu Deus, eu te amo demais. Como que você consegue amar a Deus? Um ser imaterial que você não consegue nem conceber forma nem nada. Olha como é difícil. Então vamos começar pelo que está ao nosso alcance. Porque quando a gente ama ao próximo, quando a gente ama a nós mesmos, como diz Jesus, é semelhante a estar amando a Deus. Então Jesus já está dizendo: Deus está em nós, em cada um de nós. Mais didático do que isso, só desenhando. Deus está em todos nós. Então quando você ouve uma ofensa e você rebate, antes de rebater,
Você olha para a pessoa e pensa assim: oi Deus, por que isso está vindo agora para mim assim? É porque o filtro pode estar sendo maculado, o filtro é ruim. Não é a mensagem de Deus, é quem está proferindo aquela ofensa contra você. Está passando por alguém. Mas Deus está em todos nós. Por isso que amai o vosso inimigo. Até pouco tempo atrás, amar o inimigo era o fim do mundo. A lei que imperava para nós era a lei de Talião. Código de Hammurabi, 1790 anos antes de Cristo. O talionário ia lá na sua casa e falava: ah, você empurrou a pessoa está aí com a perna quebrada, vem aqui quebrar a sua perna. Olha que joia. E assim era feito. E naquela época a gente não tinha a medicina que nós temos hoje. Então, tá com a dor de dente? Não tem obturação não, vem cá que eu vou arrancar. Puf, era assim, não era? Imagine, você prejudica alguém, estou com a espada aqui, vupo, como fez Pedro na orelha do soldado Malcolm. Tira a orelha. O que é que iam fazer com Pedro? Tirar a orelha de Pedro. Não era isso que deveriam fazer? Por isso que Jesus: Pedro, embainha a tua espada. Quem com a espada fere, com aço será ferido. Não é isso? Aí Jesus pega a orelha do soldado Malcolm. Como caiu lá naquela areia, deve ter dado uma batidinha na túnica, né? Para limpar. Bota. E restitui. Fluidicamente ele restitui a orelha. Está lá nos evangelhos. Isso não é literatura mediúnica, não. É registro. Deve ter passado um super bonder divino lá. Que espírito puro, só espírito puro pode fazer. Então, crede-me, meus bons e queridos amigos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é quase sempre o anjo tenebroso que conduz à morte. Ai, que trágico também, né? E agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Aí vai falar com a ceguinha. Se eu te dissesse... espera e tem coragem. Se eu te dissesse: minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias alegre? E quem sabe se esta alegria não te perderia? O que você está passando nesse momento é necessário para o seu crescimento agora. Mas quando nós, com essas informações, entendemos a situação, não quer dizer que nós não vamos fazer mais nada. Aí vai depender de cada um. Da iniciativa está, o livre-arbítrio está aí para isso. Cada um vai decidir o que vai fazer com essa situação. Uns vão superar, vão se dedicar ao ponto de conseguir superar de alguma forma. Outros vão aceitar, deixa aí passar, que seja assim. Paciência. Mas o que importa é que em uma situação ou outra, você vai evoluir. A única diferença é, uma você vai evoluir mais rápido, a outra você vai evoluir mais devagar. Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor, querida. Mas por tua vez, ora. Ora, ele sempre fala para a gente orar. E sobretudo, pensa em tudo o que venho dizer-te. Tudo isso. Esses infortúnios todos. Eu lembro que teve um casal que foi até Chico Xavier, preocupados porque o filho deles tinha amputado as 2 pernas. E moravam lá perto de Pedro Leopoldo, até em Minas mesmo. E os médicos já queriam amputar os braços do menino. Aí os pais ficaram desesperados, né? E aí, vai ficar o quê? Só o tronco. Imagine a pessoa viver dessa forma. Aí foram lá se aconselhar com Chico. Aí Chico, olha, Emmanuel está me dizendo que
que o melhor a se fazer realmente é amputar os braços dele. Ele vai viver pouco tempo, mas é o melhor a ser feito realmente na situação dele. Por quê? Ele era um suicida. Ele já tinha se suicidado em 10 encarnações seguidas. 1000 anos já tinham se passado e ele, toda vez que reencarnava, não resistia e tentava se matar e acabava conseguindo. E dessa vez, as limitações foram justamente impostas para que ele não se suicidasse novamente. Só que o que acontecia? Ele estava sem as pernas, mas à noite, quando os pais dormiam, ele chegava e se debruçava na janela e ficava pensando, vou atravessar esse mato aí, vou me jogar lá no rio. Ele ainda se locomovia com os braços. A espiritualidade, olha, se ele se complicar de novo, né? Serão mais anos aí, mais séculos para ele se recuperar. Aí se reuniram e acharam melhor amputar os braços, dar um jeito da deformidade dele, né, a doença dele, avançar a ponto de ter que amputar os braços. E assim foi feito. Alguns meses depois, ele desencarnou. E foi um sucesso para a espiritualidade, né? Finalmente desencarnou, não foi se matando nem nada. Então, para vocês verem, e a gente olha para os outros e diz, meu Deus, coitado. Depende. Cada situação, né? Depende. Então, antes de me afastar, Curadás falando, se despedindo deles, vós todos que estáis aqui, recebei a minha bênção. E eu pergunto, o Espiritismo tem a proposta de curar o corpo depois de tudo que eu falei aqui? O Espiritismo vira assim, vou curar todo mundo. Não. A proposta do Espiritismo não é essa. A maior proposta do Espiritismo é o quê? É saber que eu sou imortal. Não. Reforma íntima. É o autoconhecimento. Quando a gente se vê como espírito, aprende a se olhar, raciocinar. Por exemplo, deixa de ser ansioso. Por quê? Calma. O que adianta eu correr tanto, vou desencarnar e tudo? Outra encarnação eu faço isso, é o jeito. Não é não? Quando você tem a visão de espírito, você não se limita a daqui a 10, 20, 30 anos. Você vê, não, são 10, 20, 30 encarnações que eu tenho pela frente. Engraçado que eu falo isso, aí a pessoa fica assim, né? Pô, é muita viagem. Não é muita viagem. Porque o tempo é só para nós que estamos encarnados. Nessa dimensão. Eu desencarno, eu tenho noção de tempo. Se eu desencarnar, Papu Karina, Espírito e Karina, eu vou estar em outra dimensão. Essa dimensão pode estar interagindo aqui na Terra, nesse espaço. Alguém pode dizer assim, olha, lá na Terra já se passaram 2 anos, 3 anos. Por exemplo, André Luiz, quando ficou no umbral, ele tinha noção de quanto tempo ele estava ali no umbral? Não. Quando falaram para ele que em termos de tempo da Terra era cerca de 8 anos, ele virou, não é possível. Tudo isso, para mim, parecia um estalar de dedos. Olha para isso. Por quê? O nosso tempo, o nosso dia, como é que se dão as horas? Rotação da Terra, não é isso? A Terra gira em torno do seu próprio eixo, aí nós temos as horas. Então, a Terra é desse tamanho, eu vou para Saturno, Saturno é desse tamanho. A quantidade de horas em Saturno para girar é igual a da Terra? Não. Então lá o tempo é diferente daqui. Eu estou falando em termos materiais. Agora imagine dimensões que a gente não percebe. Não existe tempo para Deus. O tempo é para nós que estamos encarnados, que acordamos,
tomamos café, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos ter que ir para casa, olha a novela, não olha a novela, olha o jornal, não sei o quê, tem que dormir, acordar. O tempo é para nós. Para o espírito, não. Nós temos muito tempo pela frente, como já tivemos muito tempo no passado. Então nós temos que trabalhar a nossa força, coragem, abnegação e resignação diante das circunstâncias que nós passamos na vida. Aí você fica todo feliz, né? A próxima encarnação eu vou chegar aqui e vou ser rico. Será? Outro dia eu fui no dentista, o dentista estava falando, hoje em dia não dá nem para ganhar tanto dinheiro como eu ganhava antigamente, mas aí eu trabalho, venho aqui, eu trabalho até dia de sábado, aí eu fiquei olhando o consultório lindo, né, fora a facada que ele já tinha me dado, lindo. Aí eu olhei para ele, você quer dinheiro para quê? Aí ele, eu quero morar confortavelmente, ter um carro que não quebre, eu achei ótimo esse detalhe dele, né? Um carro que não quebre, e viajar uma vez por ano para fora, para o exterior. Aí eu falei assim, você trabalha de segunda a sábado e não dá para isso? Aí ele, dá. Quer dizer, então pra quê? Eu vou morrer, vai ficar tudo aí. Gente, eu trabalho em área de família. O que eu pego de inventário de família brigando por merreca? Merreca mesmo. Às vezes a briga é por causa de uma laje. É, sério. Porque a mãe morava embaixo, aí bateram a laje para fazer um andar, para a família morar em cima, aí casou, não sei o que, na hora que morreu fulano, o marido, aí a mãe está reivindicando que a laje é da casa dela, e ela, não, a laje é minha, a laje é meu patrimônio, aí vai, é minha herança, brigando por causa de uma laje. E nisso vai tempo de vida, saúde, entra nisso. Eu vejo as pessoas definhando por causa de coisas materiais. Então o importante é procurarmos um bem-estar. Até que ponto vale o meu desgaste emocional, minha saúde, diante dessa situação? Tem gente que quer fazer as coisas só por vingança. Não porque me fez mal, então vou devolver na mesma moeda. Entrega para Deus. Se não for para entregar para a lei humana, que tenha lá alguma previsão que ele se enquadre, tudo bem. Aí a gente dá um jeito. Mas não tá. Porque me traiu, encontrei com outra. Melhor para você, graças a Deus que você viu. Pronto, agora vai tocar a sua vida. Não, aí vai. E tenta ficar com outra pessoa, na frente da outra. Quer dizer, isso para mim é até se prostituir. Tanto faz homem como mulher. Porque eu quero que veja que eu tô com outro, como passa aí numa novela que a mulher deixou um juiz, vai arranjar logo o cabeleireiro, pra mostrar pra ele que eu tenho. Pra quê? Não faça nada pra mostrar pra ninguém, não. Faça as coisas pra ser feliz. Busque sua felicidade, seu bem-estar. Então, finalizando, o que acontece com o homem que, sem praticar o mal, nada fez para se libertar da influência da matéria? Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 987. O que será que acontece com esse homem? E os Espíritos dizem, desde que não deu nenhum passo na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência semelhante à que deixou. Fica estacionário. E é assim que pode prolongar os sofrimentos de sua expiação. É o rapaz que sempre entrava em tentação de se matar. E estamos num momento de transição. Quando a gente fala esse momento, essa transição planetária, de estarmos saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, isso começou quando Cristo chegou aqui, gente. Então não fica achando que daqui a 20 anos já vai estar tudo diferente, não. É um processo. Como eu falei, esse tempo aqui na Terra é porque estamos encarnados, mas desencarnado. Jesus, quando nasceu, foi ontem pra gente, desencarnados. Entendeu? Então, nesse momento, tem muitos espíritos nos chegando para nos auxiliar, principalmente da constelação de Alcione.
a constelação do Touro, né, que tem a estrela Alcione. Muitos espíritos estão vindo, que nós chamamos até as crianças da década de 80, 90, criança cristal, criança índigo, não sei o que, aquelas classificações, né? Que não convém, mas vem com a intenção de auxílio, de modificar moralmente o planeta, de forma que nós tenhamos um pouco mais de paz na nossa convivência e continuemos esse momento de transição. Mas também estamos recebendo muitos espíritos que estão tendo a sua última oportunidade de reencarnar no orbe terrestre. Aqueles que tocam terror. Então, a gente não vai ver tudo ficar às mil maravilhas de uma hora para outra. Mas temos que ter sensibilidade em perceber, principalmente, essa geração mais nova que está chegando, tem um cuidado maior com ela. E não o descaso. Nós estamos muito ocupados com nossa vida exterior. Muitos ocupados em trabalhar, em fazer pós-graduação, em fazer Enem. E as nossas crianças, bota numa creche, bota numa escolinha aí que passa o dia inteiro. Não, tem que cuidar, tem que educar, tem que auxiliar, ainda mais que essas crianças que estão aí, nessa nova geração, são crianças mais exigentes. A gente não dá atenção, vão se rebelando, vão ficando, quando chega na adolescência fica impossível. E aí vem o perigo. Tudo que nós, com a responsabilidade de recebermos essas crianças e nós não cuidamos, vamos ser responsabilizados. Porque é a nossa missão auxiliar, orientar. Mesmo que elas venham assim, com a facilidade de pegar as coisas muito mais do que a gente. Mas temos que fazer a nossa parte. E para isso, precisamos olhar com os olhos do coração. Olhar para essas crianças como espíritos que somos. Que a gente olha e não vê como espíritos. A gente quer olhar para uma criança, a gente acha que é algo frágil. A gente acha, às vezes quer tratar até como um animalzinho, né? Tem que obedecer o tempo todo. Senta, deita, vai, come, toma, banho, né? Então quer automatizar a criança. E não, a gente tem que procurar outros recursos e realmente colocar o nosso olhar para essa nova geração com um olhar de amor. É a mensagem que eu deixo aqui para todos nós hoje, inclusive para mim, e agradeço também pela paciência. Muita paz.